Olá, eu sou o jornalista Dylan Della Páscoa, da agência Safras, e hoje estou aqui com os consultores de Safras e Mercado, no tradicional relatório de pré-USDA, né? O programa que precede o relatório do USDA. O USDA será divulgado amanhã, 12 de outubro, feriado no Brasil, mas com acompanhamento da agência Safras, do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Aproveito esse início de programa para convidar todos a nos acompanhar a partir das 13 horas da manhã. A gente fará a nossa cobertura tradicional do relatório e também do impacto sobre o mercado. Você pode nos acompanhar na plataforma de Safras, através do safras.com.br, pedindo uma demonstração. Lá você vai ter a análise do relatório do Departamento de Agricultura, além de todas as informações divulgadas por Safras e Mercado. Bom, estou aqui com os consultores de Safras. Vou começar a apresentação. Paulo Molinari, que vai falar sobre o mercado do milho. Tudo bom, Paulo? Olá, tudo bem, Dylan? Boa tarde a todos. Mais um relatório do USDA, né? Vamos ver que surpresas nos traz esse relatório. Pois é, teoricamente não é para ter grandes surpresas, mas com o USDA a gente não pode projetar. Estou também aqui com o Luiz Fernando Roque, que vai falar sobre o mercado de soja. Tudo bom, Luiz Fernando? Boa tarde, Dylan. Boa tarde a todos. Mais um relatório. Eu acho que no caso da soja a gente pode esperar algumas novidades importantes aí. Bom, vamos ver logo adiante. E para completar a apresentação dos consultores, Elcio Bento, que vai falar sobre o mercado de trigo. Tudo bom, Elcio? Tudo bem, Dylan? Boa tarde a todos. É um relatório do USDA que pode trazer alguma alteração aí no caso norte-americano, pelo menos. Bom, vamos lá, então. Então, vamos começar falando com o Paulo Molinari sobre o mercado do milho. Paulo, eu vou compartilhar aqui o quadro com as nossas estimativas, com as estimativas do mercado e também o comparativo com o relatório anterior de setembro. A gente apresenta ali que o mercado de milho, só deixa eu ajustar aqui o zoom para ficar maior. Isso. Bom, o mercado de milho, então, em relação à previsão do mercado para esse relatório de outubro de produção, aponta para um número de 368.250.000 toneladas, abaixo do que foi indicado em setembro, bem abaixo do que foi indicado em setembro, de quase 381 milhões de toneladas. Para os estoques dos Estados Unidos na temporada 2021-2022, o mercado está indicando um número de 36,09 milhões de toneladas, acima dos 35,76 indicados no relatório de setembro. Em relação aos estoques globais, a expectativa do mercado é de 287,4 milhões de toneladas para a temporada 2020-2021 e para 2021-2022, a expectativa de 298,4 milhões de toneladas em relação a esse último número, um número um pouco acima do indicado em setembro. Paulo, o que a gente pode falar do milho para o USDA? Bem, Dylan, o primeiro ponto deste relatório é nós entendermos que esse estoque de safra velha, né, da safra 2021, do ano comercial 2021, ele vai ser corrigido de acordo com o relatório de estoques trimestrais do último dia 30 de setembro. E o USDA, naquele dia, trouxe um estoque aí de 31,2 milhões de toneladas, e provavelmente o estoque da safra velha amanhã vai ser elevado para 31 milhões de toneladas e alguma coisa, porque este relatório de 30 de setembro equivale ao estoque de passagem de 30 de agosto, que é a virada do ano comercial americano. O segundo ponto é que alguns analistas estão esperando um corte de produtividade por parte do USDA para este relatório agora de outubro. O USDA trouxe uma produtividade de 176,3 bushels por acre, e o mercado está esperando 175, né? Então, não sei se é mais um erro do mercado esperar uma coisa que o USDA não vai trazer, mas certamente se ele trouxer, será um corte de produção e o mercado aí pode até ver um limite de alta amanhã no milho, porque isso colocaria os estoques aí num patamar bem mais baixo do que esses 36 milhões de toneladas. Além disso, não é, para mexer com esse estoque 21, 22,
Nós temos aí a questão do mercado de energia agora, né? Você tem o petróleo batendo $82 por barril hoje, isso acelera aí a demanda para etanol e biodiesel, que são dois instrumentos de substituição, né? O governo americano está até pensando em liberar os seus estoques de petróleo. Então, eu imagino que o relatório da manhã pode vir alguma surpresa, sim, mas por safra nova, 21, 22, e de demanda de safra nova, e aí o 36, 37 milhões de toneladas para a safra nova já é um estoque praticamente absorvido pelo mercado. Tá certo, Paulo. Só para a gente atualizar que no relatório do dia 30 de setembro, dos estoques, na posição 1º de setembro, o USDA indicou estoques de 31.369.000 toneladas. Luiz, eu vou compartilhar aqui também agora os dados da soja e vou pedir para te analisar o que a gente pode esperar desse relatório. Em relação à produção, o número de setembro indicava 119,04 milhões de toneladas e o mercado está apostando que o USDA vai indicar uma safra aproximadamente de 120 milhões de toneladas no relatório que será divulgado amanhã. Os estoques de passagem da temporada 2021-2022, o mercado está trabalhando no número de 7.870.000 toneladas, bem acima do indicado em setembro de 5 milhões de toneladas. Para os estoques globais, a aposta da temporada 2021 de 96.400.000 toneladas, acima do indicado no relatório anterior, e os estoques globais 21-22, a expectativa é de um número de 101 milhões de toneladas, superando os 98.890.000 toneladas projetados em setembro. Então, Luiz, o que a gente pode esperar desse relatório? Então, Dylan, eu comentei que deve ser um relatório que deve trazer ajustes importantes aí com relação à soja, porque o USDA surpreendeu em seu relatório de estoques trimestrais, né? A gente comentou isso na nossa última live aí, e o USDA trouxe um ajuste importante no tamanho da safra 2021 americana, né? Totalmente inesperado, totalmente incomum, né? Ele mexer antes de um relatório de oferta e demanda em tamanho de safra, mas ele fez isso e aumentou em 2 milhões de toneladas a produção americana aí da safra 2021 e, consequentemente, aumentou também em 2 milhões de toneladas, em torno disso, o estoque de passagem americano 2021 para a temporada 21-22. Então, a primeira coisa que o mercado espera é que ele confirme esses ajustes naturalmente, né, com relação ao quadro da safra 2021. E aí, obviamente, isso muda o quadro inicial para a temporada 21-22. Já começa com estoque maior e, além disso, o USDA deve também confirmar um aumento de produção aí, que eu acho que não deve surpreender ninguém. Eu acho que o mercado já estava esperando aí naturalmente um aumento, porque o mercado tem visto aí que as lavouras americanas têm melhorado de condições nas últimas semanas aí pré-colheita, né? Melhoraram, e agora durante a colheita a gente não tem grandes problemas acontecendo no cinturão produtor, e é normal, eu acho, o mercado esperar por um aumento de produção. Então aí é uma safra se aproximando de 120 milhões de toneladas, e tudo isso nos leva a um relatório provavelmente baixista, né? Não tem por ser diferente, o mercado já está reagindo a isso, né? Ou está se posicionando frente a essa tendência, está recuando aí mais de 1% aí em Chicago, se aproximando dos 12,20 na primeira posição, e o USDA deve confirmar. Obviamente a gente pode ter algumas surpresas, daqui a pouco os ajustes podem ser até superiores a esses, né? O USDA pode trazer até uma safra maior que 120, e isso poderia tornar o relatório ainda mais baixista. Então, tudo indica que esse relatório realmente vai ser negativo para Chicago, embora o mercado já esteja se posicionando, a gente sabe que alguma surpresinha aí pode pressionar ainda mais Chicago, que pode até buscar um importante suporte de $12 aí nas primeiras posições. Certo, Luiz, obrigado pelas informações. Eu vou agora conversar com o Elcio. Elcio, eu vou só compartilhar aqui o quadro para o trigo. Mas a gente pode ver que o trigo... O que a gente pode esperar para o trigo, Elcio? Enquanto eu procuro aqui e tento encontrar o quadro, o que a gente pode esperar para o trigo nesse relatório, por favor? Então, Dylan, o que a gente tem já, que a gente pode perceber, deve ter aquele ajuste. O USDA trouxe no relatório do dia 30 de setembro
uma redução, aqui não está os números aí, mas mais uma redução, não sei se você quer falar dos números aí. Bom, vamos, aproveitando que eu achei aqui, vamos dar uma olhada nos números, então. São poucas mudanças que o mercado espera. Em relação aos estoques da temporada 2021-2022 dos Estados Unidos, uma redução de 16.740.000 toneladas para 15.810.000 toneladas. Em relação aos estoques globais, temporada 2021, uma redução de 292,5 para 291,5 milhões de toneladas. Os estoques globais da temporada 21-22 também caindo de 283.220.000 toneladas para 280.900.000 toneladas. Elcio. Então, seguindo o que a gente vê, provavelmente o mercado está esperando que o USDA faça a correção que fez lá na produção que foi divulgada no dia 30 de setembro. Teve uma queda de 46,2 para 44,9. Então, essa queda deve refletir nos estoques finais nesse relatório de agora. Basicamente, em relação aos Estados Unidos, é esse ajuste. O mercado já precificou essa queda da produção, que deve repercutir nos estoques, quando teve um rally de alta no dia 1º de setembro, pós aquele relatório. Então, isso está meio que precificado já. O trigo está acompanhando bem de perto também o comportamento do milho, que vai refletir na questão do consumo de trigo para ração. Mas nos Estados Unidos, basicamente, esse ajuste é um ajuste àquele relatório que nós tivemos lá no dia 30 de setembro. Em termos globais, quando se fala numa leve queda dos estoques aí, deve vir muito em função de que se espera que a Rússia não colha tudo o que se tinha estimado, está se consolidando, na verdade, os números da safra passada. E, por exemplo, os volumes de exportação da Rússia, que o USDA trabalha com volume de 38,5, os órgãos já da Rússia já estão falando em 36,5, uma produção já menor em função, basicamente, ou melhor, um saldo exportável com aquela possibilidade que já teve recuo, né? Mas uma queda ainda podendo ser mais acentuada. E o que também pode, é bem verdade, quando a gente fala de trigo, que as safras elas estão praticamente consolidadas no hemisfério norte. Então, a gente poderia ter também algum ajuste vindo da Argentina, onde nós tivemos... acho que há 2 semanas, ou semana passada, a gente teve ocorrências de geadas em algumas lavouras, e também tem quase 50% das lavouras argentinas estão com déficit hídrico. Então, as projeções para a Argentina, todo o hemisfério sul ainda tem que consolidar suas safras, e a produção na Argentina pode ter alguma queda. Então, eu acho que é nessa linha que o mercado está olhando para acreditar que nós teremos também um ajuste, um leve ajuste, na verdade, dos estoques globais também. Certo, obrigado, Elcio. Agora vamos fazer uma rodada para a gente repercutir o comportamento nesse momento do mercado e o que mais pode impactar esse mercado, além do relatório do USDA nessa semana. Começando pelo milho, a posição dezembro em Chicago, nesse momento, às 14 horas e 20 minutos dessa segunda-feira, tem uma leve alta de 0,32%, cotada a 5,32 por bushel. Paulo, o que define esse comportamento do mercado e o que mais o produtor, o agente deve ficar atento, além do relatório de amanhã? Bom, são 3 fatores principais, né? O primeiro, que a colheita americana está andando, né? Deve estar chegando perto dos 50% até semana que vem. É um ritmo forte, né? O clima está seco no meio oeste, tem aí condições de colheita propícias, então esse é o primeiro ponto. Se tivermos alguma quebra desses 5,30, que é altíssimo para um período de colheita, será um movimento plenamente normal. O segundo ponto é que a China ainda não apareceu com compras de milho no mercado internacional. E todos estão acreditando que ela possa surgir a qualquer momento. A China também está colhendo a safra local, é uma safra recorde também, e dependendo dessa intenção de compra da China, o mercado pode se comportar até com certa sustentação. E o terceiro ponto é esse quadro do trigo, né? Um quadro agora, como o Elcio está trazendo aí mais uma novidade, né? Uma quebrinha na Argentina. Isso também já impacta no mercado internacional que já está apertado. O trigo está $2 por bushel acima do milho. Então, seria natural que o milho acompanhasse esse movimento do trigo se houver uma alta daqui para frente. Obrigado, Paulo. Vamos, então, agora olhar como está o comportamento do mercado de soja e perguntar para o Luiz Fernando o
que está determinando? O Luiz já até antecipou que Chicago está em baixa, e está em baixa forte, posição novembro, nesse momento, na Bolsa de Mercadorias de Chicago, com uma queda de 1,06%, cotado a $12,29,3 por bushel. Luiz, o que determina esse comportamento do mercado hoje, a expectativa em relação ao relatório e que outros fatores a gente deve continuar acompanhando ao longo dessa semana? Dylan, como o Paulo também comentou, o primeiro fator é a colheita americana, que está avançando em ritmo acelerado aí. Eu não diria que é o principal fator, tá? O principal fator, eu acho que é realmente essa expectativa com relação ao USA, mas é um fator importante. A colheita americana avançando bem, clima propício, né, para os trabalhos avançarem em ritmo forte. A gente não deve ter problemas aí registrados durante a colheita. Então, isso também abre essa possibilidade também de elevação de safra por parte do USA. O segundo ponto é o relatório, que eu diria que é o mais importante, porque o mercado está se posicionando frente a ele, né, esperando pela confirmação de um relatório bastante baixista, né? E o terceiro ponto é o plantio aqui no Brasil, que começou a avançar melhor, mas principalmente porque as chuvas começaram a voltar, né, para todo o Brasil, praticamente, centro-oeste e sudeste, principalmente, que estavam precisando mais e que abrem os trabalhos antes. As chuvas estão voltando, agora a gente vai ter grandes volumes aí nas próximas 2 semanas. Isso é positivo para o desenvolvimento inicial das lavouras, obviamente que pode atrasar um pouquinho o plantio em determinado momento, mas o mais importante agora é que a umidade dos solos retorne, e isso tende a acontecer com a confirmação desse retorno das chuvas. E isso abre a possibilidade, né? Obviamente ainda é muito cedo, mas abre a possibilidade de um bom desenvolvimento da safra brasileira e possivelmente uma safra grande sendo colhida lá em 2022. Então, são 3 fatores negativos para Chicago, né, Dylan? A gente praticamente não tem nenhum fator positivo agora. O fator positivo que poderia aparecer é o retorno das compras chinesas de soja americana. Na semana passada a gente não teve nada porque foi feriado prolongado lá, né? Nessa semana a gente deve ter alguma coisa aparecendo, mas na segunda-feira a gente não teve nada, então é mais um fator aí que também coloca pressão no mercado. Então o mercado realmente nesse momento muito baixista, né? E em se confirmando esse relatório do USA de amanhã deve até continuar caindo um pouco mais e talvez testando níveis um pouco mais baixos. Tá certo, Luiz Fernando. Lembrando que hoje é feriado parcial nos Estados Unidos, é o Columbus Day, então os escritórios estão fechados. Se teve alguma venda para a China, isso deve ser anunciado amanhã, mas nas últimas semanas, realmente, o mercado chinês esteve de fora do mercado, foi esse impacto aí que ajudou a pressionar as cotações, como o Luiz Fernando colocou. Elcio, o mercado de trigo, nesse momento, tem comportamento misto, bem perto da estabilidade, as primeiras posições em leve baixa e as mais distantes recuando, subindo, mas subindo pouco. A posição dezembro é cotada a 7,32 por bushel, com uma queda de 0,17%. O mercado fica na expectativa mesmo do relatório, Elcio, por isso que há esse comportamento volátil e misto na Bolsa de Mercadorias de Chicago? Mercado lento e esperando esse relatório, né? O que a gente pode falar do trigo, primeiro, é que os preços são bastante firmes, são preços bastante elevados. Teve uma acomodação recente, depois do início de outubro, mas ainda são preços bastante elevados. E tem justificativa para isso. A gente vem falando que a gente teve quebra na Rússia, teve quebra no Canadá, a safra norte-americana, o ano comercial que está vigorando, ele é muito apertado, e o mercado também já começa a olhar para a safra nova, próxima safra de inverno que está sendo colhida. Mas o que a gente pode falar para essa temporada é que os fundamentos são dados e são fundamentos bastante apertados. Não tem por que a gente ter uma redução muito forte dos preços, dados os fundamentos que a gente está acompanhando. Pode ser que venha alguma coisa externa, sei lá, de uma queda do milho, por exemplo, que venha refletir no consumo do trigo para ração, né? Então, essas seriam as principais incertezas que tem em relação à consolidação da temporada 2021-2022, dado que a oferta só falta a consolidação aqui do Hemisfério Sul. Então, a gente está numa situação que o mercado vai continuar acompanhando muito de perto esses volumes de exportação, de registros de exportação e também de inspeções, e acho que até com mais importância começando a olhar para a safra nova de inverno nos Estados Unidos, porque já vem de uma safra apertada, então qualquer complicação que a gente tenha nessa safra nova pode trazer mais movimentações, mais tendência de elevação para os preços de Chicago. Mas o mercado ainda é muito sustentado por fundamentos bastante firmes. Tá certo. Obrigado, Elcio. Obrigado, Paulo. Obrigado ao Luiz Fernando também.
Avisando a todos que a gente volta na quarta-feira, amanhã é feriado no Brasil, né? Então, no dia do relatório do Departamento de Agricultura, se você precisar das informações do relatório, do comportamento do mercado, eu convido a acompanhar essas informações no noticiário da Agência Safras. A gente fará a cobertura do relatório mensal do Departamento de Agricultura norte-americano e também a gente vai divulgar amanhã as inspeções semanais e, no final do dia, o relatório com as condições das lavouras norte-americanas, 3 importantes relatórios que serão divulgados amanhã pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Na quarta, a gente retorna, eu, o Elcio, o Paulo e o Luiz Fernando, para repercutir esses números que serão divulgados pelo USDA e o comportamento no mercado. Obrigado a todos e até a quarta-feira. Obrigado, pessoal. Obrigado, até mais. Obrigado.